Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma super aula de alemão aqui do canal. Lembrando que as inscrições para o nosso curso completo de alemão, que vai do absoluto zero, do absoluto básico, até o avançado, estão abertas e vão acabar muito em breve, tá? Se as vagas não se esgotarem, a gente encerra sexta-feira, mas pode acontecer das vagas acabarem antes. Então você que acompanha aqui nosso canal e gosta das nossas aulas, gosta do nosso conteúdo, não perca essa oportunidade porque tem muita coisa legal no nosso curso fechado. Na aula de hoje, esta aula aqui é uma aula completa de alemão para um nível um pouco mais puxado, tá? E esta aula aqui eu vou deixar disponível só durante 7 dias aqui no canal. Depois, só quem vai ter acesso serão os nossos alunos do curso fechado, porque eu vou colocando esse material num módulozinho bônus lá dentro. Então, aproveite para assistir enquanto dá tempo, tá legal? Eu vou rodar o áudio da aula. Eu tô até com esse fone aqui porque eu vou escutar o áudio. E como que vai funcionar? Eu vou rodar o áudio, a gente vai ouvir o áudio e ler o arquivo em PDF, tá? É como se fosse um mini documentário em áudio. Depois, na sequência, eu vou voltar fazendo um estudo aí de todas as frases. Óbvio que eu não vou fazer um estudo detalhadíssimo de todas as frases, né? Não tem como eu ficar parando para explicar nominativo e acusativo. O foco dessa aula é você praticar o seu listening no alemão, a sua capacidade de escuta, tá? E treinar isso fazendo o quê? Escutando e lendo ao mesmo tempo, porque nós, falantes do português, não temos um ouvido muito bom para o alemão, tá legal? E tenho certeza que através da história, né, do que tá acontecendo ali, da situação, do contexto, tudo isso facilita a memorização, tá? Facilita bastante a memorização e o seu ganho de vocabulário. Então, vou colocar o arquivo aqui, vou dar um play, a gente vai escutar juntos, eu vou meio que grifando aqui com você, tá? Para você não se perder, porque é muito comum você perder o fio da meada e você para de entender. E mesmo que você não entenda muita coisa, depois do final da aula você vai ouvir de novo e vai ver que você vai passar a entender muita coisa, tá? É uma aula grande, mas eu recomendo que você fique comigo até aqui, não perde esse conteúdo não, vem comigo até o final. Bora tirar aí uns 30, 40 minutos por dia para aprender alguma coisa nova, tá? Tira o tempo que você fica no Instagram vendo porcaria lá e investe em você aprendendo um idioma novo que vai te abrir muitas oportunidades, principalmente após todos os efeitos desta porcaria de pandemia, tá legal? Vamos lá, vou colocar aqui o áudio. Nossa, minha garganta não tá muito legal hoje não, mas vamos que vamos. Vou colocar o áudio aqui e vou acompanhar com vocês, hein? Vou colocar aqui. S-Bahn gefährdet Mahnmal für Sinti und Roma. In Berlin erinnert ein Mahnmal an Hunderttausende Sinti und Roma, die von den Nazis ermordet wurden. Nun soll das Mahnmal für unbestimmte Zeit entfernt werden, weil dort eine S-Bahn-Strecke gebaut wird. Nicht weit vom Berliner Reichstag liegt das Mahnmal für die von den Nazis ermordeten Sinti und Roma, ein rundes Wasserbecken mit einem Dreieck in der Mitte. Das Dreieck erinnert an das Symbol auf der Kleidung, die Sinti und Roma in den Konzentrationslagern tragen mussten. Wie viele von ihnen in den Lagern ermordet wurden, weiß man nicht genau, aber man schätzt, dass es bis zu 500.000 Menschen waren. Erst Jahrzehnte später wurde der Völkermord an den Sinti und Roma öffentlich wahrgenommen. Das Mahnmal in Berlin entstand im Jahr 2012, aber nun soll es für unbestimmte Zeit entfernt werden, weil die Stadt Berlin an dieser Stelle eine neue S-Bahn-Strecke bauen will. Was viele Sinti und Roma besonders wütend macht, der Bau wurde geplant, ohne mit ihnen darüber zu sprechen. Romani Rose, der Vorsitzende des Zentralrats der deutschen Sinti und Roma, suchte schließlich das Gespräch mit der Deutschen Bahn. Niemandem dort war klar, dass die Bauarbeiten für Sinti und Roma ein Problem sein könnten, erzählt er. Nach Protesten in Berlin und im Internet hat die Deutsche Bahn versprochen, dass das Mahnmal bleibt. Roxana Loren Witt, deren Großmutter 3 Geschwister durch die Nazis verloren hat, hat die Proteste mitorganisiert.
Sie findet es unglaublich, dass der Schutz des Mahnmals nicht selbstverständlich ist. Das Mahnmal ist eine Grabstätte für die Menschen, deren Asche noch in Auschwitz verweht. Das ist etwas Heiliges, nicht nur für Roma und Sinti, sondern für alle Menschen. Bom, como você pode ver, é bastante texto. Agora eu vou tirar esse fone aqui, porque com esse fone aqui apertando meu ouvido, eu nem consigo me ouvir, fica tudo abafado. É bastante texto, então nós vamos estudar. Deixa eu apagar aqui, né, esse grifado, ó. Vou vir aqui segurar aqui. É mais para você não perder, porque quando às vezes a pessoa está iniciando, no alemão não tem muita prática, você às vezes perde o fio da meada, você não se encontra mais no texto. Então o que a gente tem aqui? A gente começa... Será que eu consigo copiar essa frase aqui? Deixa eu ver. Sai daqui. Vamos ver se eu consigo copiar essa frase aqui para o meu bloco de notas. Ah, agora sim, hein? Ó, S-Bahn é estação, tá? É uma estação. S-Bahn é uma estação, como se fosse uma estação de trem, uma estação de alguma coisa que corre num trilho, tá? Gefährdet coloca em risco, compromete, tá? Gefährdet vem do verbo gefährden, tá? Comprometer, colocar em risco, tá? Vá anotando aí no seu caderno. Eu não vou conseguir colocar todas as palavras no glossário aqui, porque tem muita coisa. Vou dar prioridade para algumas que eu considero mais interessantes, mas vá anotando aí. Gefährdet, Mahnmal. Mahnmal é monumento, tá? Mahnmal. Mahnmal, monumento. Monumento, mas também temos Denkmal, significa monumento, tá? Denkmal, Mahnmal, Denkmal. Deixa eu subir a lousa aqui, ó. Mahnmal, Denkmal. E Sinti und Roma, esse é um termo, isso aqui é um povoado que vivia na Alemanha lá na época dos nazistas, tá? Esse é um povoado que tinha lá, Sinti und Roma, não tem uma tradução. Esse é um povoado, eu pesquisei para isso aqui, porque eu também nunca tinha ouvido falar desse povoado, tá? Mas é o nome de um povoado, tipo uma espécie de cigano, assim, tá? Então, a estação coloca em risco o monumento feito para o povoado, o povo Sinti und Roma, tá? E aí ele segue falando. Vamos pegar essa frase inteira aqui, ó. Vou copiar sem dó a frase aqui, hein, ó. Ixi, mas não cabe na tela. Não cabe na tela. Que beleza, não? Vamos ver aqui. Taralá. Em Berlim, erinnert, aqui é o verbo erinnern, lembrar, tá? Está na terceira pessoa. Erinnert ein Mahnmal, um monumento lembra, tá? Muito comum no alemão o verbo vir antes do sujeito mesmo em frases afirmativas. Ele meio que está dizendo, em Berlim, lembra um monumento, tá? Em Berlim, erinnert, lembra um monumento. Lembra de 100.000, centenas de milhares de Sinti und Roma, tá? Die von den Nazis ermordet wurden, que pelos nazistas assassinados foram. Aqui você nota um tipo de oração passiva, né? É a forma passiva de passado. Normalmente, o passado perfeito no alemão, você usa o verbo auxiliar haben, né? Você diz jemand hat etwas gemacht, alguém ter algo feito. Mas aqui ele está dizendo que algo foi feito por alguém, tá? Isso é que a gente chama de voz passiva numa língua. Eu não gosto de ficar falando nesses termos, mas porque o pessoal é meio traumatizado da escola, né? Sujeito, objeto indireto, não sei, a pessoa já quer sair correndo. Mas então é o que a gente tem aqui, ó. Acho que eu vou até voltar essa frase aqui para cima. Em Berlim, lembra um monumento a centenas de milhares de Sinti und Roma que, pelos nazistas, ermordet wurden, assassinados foram. Aqui, ermordet, essa estrutura aqui, ermordet, nada mais é do que o passado do verbo ermorden, tá? Ermorden, que é... O YouTube vai cortar o alcance do meu vídeo. Ficar falando essas palavras aqui, ele não entrega a aula, infelizmente, né? Já prevejo isso. Mas, e o wurden faz parte dessa estrutura de voz passiva, né? Nós temos aqui, nesse termo, assassinados foram, tá? Assassinados foram,
tá legal? Então, em Berlim, o monumento lembra as centenas de milhares desse povoado que pelos nazistas assassinados foram. No entanto, deve o monumento für unbestimmte Zeit, por tempo indeterminado, tá? Unbestimmte Zeit, tempo indeterminado, entfernt werden, tá? No entanto, deve o monumento, por tempo indeterminado, removido, se tornar. Entfernt é o verbo entfernen no passado perfeito, que é remover, tá? Então, ó, já vai anotando aí o vocabulário, ó. Vou subir aqui, ó. Você pode fazer umas pausas na aula para anotar, tá legal? Deixa eu apagar essa primeira frase aqui, né? A gente já estudou ela, né? Então, deve ser removido por tempo indeterminado, porque lá, eine S-Bahn-Strecke, um trecho de trem, tá? Um trem, é tipo um bondinho, um trem rápido que tem lá na Alemanha. Falar trem, né? A galera vai pensar que esses trem que tem aqui no Brasil. Não é muito, não. É uma coisa um pouco melhor, tá? S-Bahn-Strecke. Strecke é trecho. Então, por que lá um trecho de trilho de trem rápido, gebaut, construído, wird, será, tá? Aqui o verbo werden aparece conjugado na terceira pessoa e o gebaut é o passado do verbo bauen, que significa construir, tá? Não se preocupa se você é iniciante. Foca em ter contato, em tentar absorver o máximo que você conseguir de palavras, tá? Não é coisa básica essa aula aqui. É puxada, é uma aula nível intermediário, mas eu tento fazer uma abordagem aí que possibilite alguém que está iniciando do zero, com bastante dedicação, absorver esse conteúdo, tá? E aí a gente vai para o primeiro parágrafo. Meu Deus do céu, o tamanho desse texto. Aí a gente coloca assim, ó. Vamos tentar fazer isso aqui caber numa aula. Vamos fazer que essa aula aqui, ó, tá com 13 minutos. Vamos fazer isso aqui, tentar fazer dar uma hora, tá? Tentar. Nicht weit von Berliner Reichstag, não longe do Reichstag de Berlim. Reichstag é meio que o parlamento, tá? Reichstag é o parlamento lá onde... É tipo o Palácio do Planalto, tá legal? Nicht weit, não longe do parlamento de Berlim, liegt das Mahnmal, está situado o monumento, für die, para as, von den Nazis, pelos nazistas, ermordeten, assassinados, tá? Für die von den Nazis ermordet Sinti und Roma. Para o povoado Sinti und Roma, que foi aí destroçado pelos nazistas. Eu não consigo copiar aqui agora, né? Cadê? Espera aí. Aqui. Eu quero dar uma atenção aqui nessa frase, que é o seguinte, ó. Nicht weit, não longe, do parlamento de Berlim, liegt, está situado, das Mahnmal, o monumento, für die, para aqueles, von den Nazis, para os... você vê aqui que ele... no português você construía para o povoado, assim assado que sofreu na mão dos nazistas lá. Mas no alemão ele vem e fala für die, para os que pelos nazistas assassinados foram, né? Von den Nazis ermordeten Sinti und Roma. Você vê que ocorre uma pequena inversão na frase. Isso deixa a galera louca, tá? Não adianta ficar comparando no português. O que você faz? Se você tem tanta dificuldade em entender essas frases no alemão, que são meio que construídas avessos, você estuda elas do jeito que nós estamos estudando aqui. Depois você escuta o áudio, lê, copia de novo. Que isso vai ficando familiar para você, tá? Você não precisa ser capaz de dizer uma frase dessa, mas se você com o tempo for entendendo, vai ficando mais fácil, tá legal? Uma frase bem complicadinha. E aí ele segue falando, descrevendo, né? Ele segue descrevendo o monumento. Ein rundes Wasserbecken, uma bacia de água redonda, tá? Porque rund em alemão é redonda, mit einem Dreieck, com um triângulo, in der Mitte, no meio, in der Mitte, no meio. Das Dreieck, o triângulo, erinnert an das Symbol, lembra, remete ao símbolo, auf der Kleidung,
que estava sobre a roupa, auf der Kleidung, aqui ó, auf der Kleidung, um vocabuláriozinho legal para você. Na roupa, sobre a roupa, tá? Kleidung em alemão é die Kleidung, a vestimenta, a roupa, tá? Como o auf, ele está indicando que estava sobre, ocorre uma declinação no dativo, o die, da palavra die Kleidung, vira der Kleidung, auf der Kleidung. Das Dreieck erinnert an das Symbol auf der Kleidung, que o povoado Sinti und Roma, in den Konzentrationslagern, nos campos de concentração, tragen, vestir, tinham que vestir. Wie viele von ihnen in den Lagern ermordet wurden? Quantos, ó, presta atenção aqui, ó. Wie viele, quantos von ihnen, deles, in den Lagern, nos campos, ermordet, assassinados, foram, ermordet wurden, aqui meio que é voz passiva, tá? Foram, sofreram na mão de alguém, foram assassinados, enfim. Weiß man nicht genau, não se sabe exatamente. Aber man schätzt, mas avalia-se, tá? Aqui o verbo schätzen, schätzen é avaliar. Avaliar no sentido de estimar, tá? De dar uma estimativa, schätzen. Aber man schätzt, mas avalia-se, dass es bis zu 500.000 Menschen waren, que foram até 500.000 pessoas. Erst Jahrzehnte später, cerca de uma década depois, foi der Völkermord, wurde der Völkermord. Vamos copiar aqui, ó. Eu tô tomando um pau desse negócio aqui, viu? Eu vou pegando algumas frases para fazer o estudo completo. Não tem como fazer isso de um texto tão grande, assim, um estudo detalhadinho na lousa, né? A aula fica muito gigante. Erst, somente séculos depois, tá? Jahrzehnte, séculos, Jahrzehnte, séculos. Note que aqui você vê o 10, que é o 10, Jahr, ano, então Jahrzehnt, Jahrzehnte, séculos, tá? Apenas séculos depois, später, wurde, foi, der Völkermord, genocídio. O genocídio. É hoje que o YouTube não vai entregar essa aula pra ninguém, viu? Começa a falar essas coisas aqui e já é ban na hora. Eu ando tendo muito vídeo desmonetizado aqui no canal, só de trazer um áudio, de colocar um trecho de uma notícia para estudar, ou de botar uma música, ele já corta o alcance, já tira a monetização e ainda fica me ameaçando dar ban aí. É complicado, viu? Você tentar ensinar as coisas na internet é difícil. Acho que eu tenho que fazer umas dancinhas aqui no canal, que aí ia bombar. Então, somente séculos depois, foi o genocídio do povo Sinti und Roma, öffentlich, publicamente, tá? Publicamente, wahrgenommen percebido, tá? Notado, percebido, que se tornou público, né? Porque a palavra é verdade. E nehmen, isso aqui vem do verbo wahrnehmen, tá? Que é tomar como verdade. Então, é meio que, em alguns contextos pode significar aceito, em outros pode significar que foi tomado conhecimento, que foi notado, que ganhou notoriedade, tá? Então, é um verbo que vai depender do contexto, tá legal? Então, somente séculos depois, foi dado a devida atenção a esse assunto. Agora eu achei o termo. Foi dada a devida atenção a esse assunto. Das Mahnmal, o monumento. Em Berlim... Ops, cadê minha caneta? O monumento em Berlim entstand im Jahr 2012. Surgiu... Aqui você vê a palavra entstand surgiu, que é o passado perfeito do verbo... na verdade, é passado imperfeito do verbo entstehen, tá? Entstehen.
tá legal? Entstand, surgiu. E esse passado imperfeito, ele aparece mais em textos, histórias, artigos. O passado perfeito, que é aquele que usa o verbo auxiliar haben, ou se indicar movimento, o verbo ser estar, você usa mais no dia a dia em conversas, tá? É um verbo mais usado assim no alemão dia a dia falado, já o imperfeito mais em textos, tá? Tá aí a diferença. Im Jahr 2012, aber nun soll es für unbestimmte Zeit entfernt werden. Mas, no entanto, ele deve ser removido por tempo indeterminado, tá? Soll es deve o monumento für unbestimmte Zeit, por tempo indeterminado, entfernt werden, porque, weil die Stadt Berlin, porque a cidade de Berlim, an dieser Stelle, neste lugar, eine neue S-Bahn-Strecke bauen will, um novo trecho de extração de trem rápido, construir quer. Tá? Você vê que quando você tem o weil no começo da resposta, como ele é uma conjunção, todos os elementos da frase vem pro final da frase, né? Aqui, ó. Você tem o while, aí todos os elementos ficam concentrados no meio da frase, tá? Porque a cidade de Berlim, neste lugar, um novo trecho de trem, construir quer, tá? Isso é chamado de a troca de posição em decorrência de conjunção. Você tem a conjunção e aí o verbo principal, o verbo modal vai para o finalzinho, para a posição 3, e o verbo auxiliar, né? Porque quando a gente tem um verbo modal querer, você precisa de um outro verbo para complementar. Quem quer fazer algo, tá? Então ele troca. O verbo querer vai para o final e o verbo que representa a ação que ele quer fica antes dele. Ocorre uma troca de posição, tá? Fica aqui, ó. Posição 2, posição 3. Isso aqui eu explico bastante no curso fechado lá. Isso aqui é um tema bem que a gente tem que dar muita atenção, assim, trabalhar com calma, tá? Não tem como fazer isso aqui agora. Vou dando uma explicação por cima. Porque a cidade de Berlim, neste lugar, um novo trecho de trem, construir quer, tá legal? Was viele sind in Roma besonders wütend macht, o que muitos sind in Roma, especialmente, cadê minha caneta? O que muitas pessoas por que não tá saindo aqui minha caneta, velho? O que aconteceu aqui, mano? Aqui. O que muitos sind in Roma besonders wütend macht, aqui você vê o verbo irritar, tá? Que é o termo wütend machen. Irritar, tá? O que irrita muito, especialmente muito essas pessoas, der Bau wurde geplant, a construção foi planejada, ohne mit ihnen darüber zu sprechen, sem que houvesse um diálogo com eles, tá? Sem com eles sobre isso conversar, ohne mit ihnen darüber zu sprechen. E o darüber no alemão, é sobre isso. Über é sobre. Quando ele vem emendado com um da na frente, é porque essa frase está continuando uma outra frase e o da é meio que representa o assunto que a gente está querendo puxar, tá? Darüber zu sprechen, tá? Às vezes você pode dizer para alguém, nós temos que conversar sobre isso. Sobre isso? Não, sobre isso. Você diz assim, wir müssen darüber sprechen. Wir müssen darüber sprechen. Ou darüber reden, que é conversar também, tá? Nós temos que conversar sobre isso, onde o darüber é sobre isso e remete já ao assunto que está ali no ar, tá legal? Wir müssen darüber sprechen, nós temos que conversar sobre isso. E aí ele começa a falar aqui, né? Romani Rose, que isso aqui é um nome, tá? O carinha lá. Der Vorsitzende, o presidente, tá? Der Vorsitzende é o presidente des Zentralrats, do comitê central ali, meio que do conselho central do povoado alemão, der Deutschen sind in Roma, suchte schließlich, procurou afinal das Gespräch, o diálogo, mit der Deutschen Bahn, com a companhia ferroviária de trem lá alemã. Niemand dort war klar, não estava claro para ninguém lá, niemanden dort war klar, não estava claro para ninguém lá, lembrando que o das com dois S é uma... que isso aqui? Lembrando que o das com dois S é uma conjunção, tá? Que
dass die Bauarbeiten, que os trabalhos de construção für Sinti und Roma ein Problem sein könnten. Um problema ser poderiam. Tá? A gente tá com tempo aqui ainda. Vamos destruir essa frase aqui. Vou destruir tudo isso aqui. De onde eu pego aqui? Aqui, eu vou pegar esse trecho aqui. Vou fazer um estudo monstro dessa frase aqui. Só quero ver se tá cabendo aqui. Não tá. Encaixar esse aqui. Bota esse aqui. Parará. E agora aqui, bota aqui. Pronto. Der Vorsitzende, o presidente. Vou botar aqui bem grandão na tela. O presidente, der Vorsitzende. Aqui um caso de genitivo, des Zentralrats. Genitivo posse direta, tá? Você não usa o von. Você declina o artigo e bota um S no final da palavra. Do Conselho Central, tá? Do Conselho Central, Conselho Principal. Des Zentralrats, der Deutschen Sinti und Roma, do povoado Sinti und Roma. Suchte, procurou. Aqui você vê o verbo suchen, procurar, no passado imperfeito. Suchte. Ele coloca um T e deixa a letra E no final. Suchte. Então, de procurar, procurou. Então, ele procurou, inclusive, schlichtlich, inclusive, tá? Inclusive, schlichtlich não é afinal. Schlichtlich é inclusive. Das Gespräch, o diálogo. Tá vendo o verbo sprechen. Das Gespräch, a conversa, o diálogo mit der Deutschen Bahn, com a estação, com a companhia alemã. Niemanden dort war klar. Por que raios o niemanden tá com a letra EM no final? Porque normalmente niemand em alemão é ninguém. Por que aqui tá com a letra EM? Por que tá com a letra M? Porque aqui nessa frase ele está dizendo niemanden dort war klar. Não estava claro para ninguém lá. Não estava claro para ninguém. Para ninguém estava claro lá, tá? Então, niemanden dort lá war klar. Estava claro das que die Bauarbeiten, os trabalhos de construção, für Sinti und Roma, para esse povoado, um problema ser poderia. Tá legal? E aqui, mais uma vez, ó, você nota a inversão dos verbos por conta de uma conjunção. Ó. O verbo modal ficou aqui no final da frase e o verbo auxiliar do verbo que vem junto com o verbo modal, porque könnten é poderia, o verbo können no passado, no tempo de possibilidade, né? E sein é o verbo ser, que os trabalhos de construções para esse povo, um problema ser poderia, tá? E aí, erzählt conta ele. Vou pegar aqui o grifa-texto. Nach Protesten in Berlin, após protestos em Berlim und na internet, hat die Deutsche Bahn versprochen, ter a ferrovia alemã prometido, que você vê o verbo versprechen, né? Versprechen, prometer, tá? No passado perfeito, fica versprochen, ter prometido que o monumento fica, que o monumento vai permanecer, que o monumento não vai ser removido. Precisa tomar uma aguinha, minha garganta já está ardendo, tá? Então, Romani Rose, der Vorsitzende des Zentralrats der Deutschen Sinti und Roma, suchte schlichtlich das Gespräch mit der Deutschen Bahn. Niemanden dort war klar, dass die Bauarbeiten für Sinti und Roma ein Problem sein könnten, erzählt er. Nach Protesten in Berlin und im Internet hat die Deutsche Bahn versprochen, dass das manchmal bleibt. É curioso, né? Quando você vê o das aqui na frente, das. Porque a pronúncia é tipo das. Tá? Ele não vai ficar das. É das. Então, que o, tá? Pra gente acaba sendo um pouco confuso, mas isso aqui, o das com dois S, é uma conjunção que significa que, o. Em alguns casos, em orações relativas, a conjunção, o que, pode ser o próprio artigo da palavra, mas isso aí você vai vendo conforme você for estudando textos, tá? Não é o tipo de coisa que você vai dormir pensando.
E aí no último parágrafo aqui, a gente tem o seguinte. Roxana Lorraine Witt, tá? O nome da tia lá. Deren Großmutter, cuja mãe, deren Großmutter, cuja avó, tá? Cuja avó, Großmutter em alemão é vó, drei Geschwister, 3 irmãos, durch die Nazis verloren hat, perdeu através dos nazistas. A fulana Rossana aqui, cuja avó perdeu 3 irmãos nas mãos dos nazistas, hat die Protest mit organisiert. Hat die Proteste mit organisiert. Aqui você vê, deixa eu apagar aqui. Aqui temos assim, né? Hat die Proteste mit organisiert. Ter os protestos organizado junto, ajudado a organizar os protestos. Aqui você vê o verbo mit organisieren, que é ajudar a organizar, de modo que organisieren é organizar, mit é com. Quando ele aparece em um verbo assim, significa que alguém está fazendo esta ação junto, está participando, está ajudando, tá? Então, Roxana, deren Großmutter, cuja avó, 3 irmãos dos nazis, pelos nazistas, verloren hat die Proteste mit organisiert. Sie findet es unglaublich. Ela acha inacreditável, dass der Schutz des Mahnmals nicht selbstverständlich ist. Ela acha inacreditável que a proteção do monumento não seja algo óbvio, tá? Selbstverständlich significa meio que óbvio, tá? Óbvio. Tem outras traduções, mas o que acontece? Algo que gera... veja só, selbst é si próprio, tá? Verständlich vem do verbo verstehen, entender. Então, o verbo entender dá origem ao adjetivo verständlich, que significa entendível, compreensível. Algo que pode ser entendido, algo que pode ser compreendido. E quando você une ele com o selbst, que é meio que o auto, é o que se executa uma ação, então algo que é óbvio, algo que por si só já deve dar por entender alguma coisa, tá? Então ela acha inacreditável que a proteção do monumento não seja algo óbvio, ela acha inacreditável que não queiram preservar o monumento, tá? Das Mahnmal, o monumento ist eine Grabstätte, é como se fosse Grabstätte em alemão, é aquela área onde as pessoas enterram, tipo um cemitério. É como se fosse um cemitério para as pessoas cujas cinzas, deren Asche, noch in Auschwitz verweht. Cujas cinzas ainda são sopradas pelo vento em Auschwitz. Aqui nós temos o verbo verwehen, que é soprar, ser levado pelo vento, tá? E Asche, cinzas, tá? Então, o monumento é meio que um cemitério para as pessoas cujas cinzas ainda são sopradas no campo de concentração lá. Das ist etwas Heiliges. Isso é algo sagrado. Nicht nur für Roma und Sinti, não só apenas para esse povoado, sondern für alle Menschen. Mas sim para todas as pessoas. Meu Deus, minha garganta tá ardendo e eu tô sem uma aguinha aqui. Eu vou apagar aqui agora. A gente vai ouvir o áudio mais uma vez. Aí eu fechei o arquivo de áudio aqui agora. Quero ver achar esse arquivo de áudio. Vamos abrir. Vamos procurar aqui. Cadê? Agora a gente vai ouvir o áudio mais uma vez. Vou ouvir junto com vocês. E você vai ver que você vai pegar muito mais coisas. Que você vai entender muito mais coisa no texto. Vamos lá. Vou dar um play aqui. Cadê? Vamos lá. S-Bahn gefährdet Mahnmal für Sinti und Roma. In Berlin erinnert ein Mahnmal an Hunderttausende Sinti und Roma, die von den Nazis ermordet wurden. Nun soll das Mahnmal für unbestimmte Zeit entfernt werden, weil dort eine S-Bahn-Strecke gebaut wird.
Nicht weit vom Berliner Reichstag liegt das Mahnmal für die von den Nazis ermordeten Sinti und Roma, ein rundes Wasserbecken mit einem Dreieck in der Mitte. Das Dreieck erinnert an das Symbol auf der Kleidung, die Sinti und Roma in den Konzentrationslagern tragen mussten. Wie viele von ihnen in den Lagern ermordet wurden, weiß man nicht genau, aber man schätzt, dass es bis zu 500.000 Menschen waren. Erst Jahrzehnte später wurde der Völkermord an den Sinti und Roma öffentlich wahrgenommen. Das Mahnmal in Berlin entstand im Jahr 2012, aber nun soll es für unbestimmte Zeit entfernt werden, weil die Stadt Berlin an dieser Stelle eine neue S-Bahn-Strecke bauen will. Was viele Sinti und Roma besonders wütend macht: der Bau wurde geplant, ohne mit ihnen darüber zu sprechen. Romani Rose, der Vorsitzende des Zentralrats der deutschen Sinti und Roma, suchte schließlich das Gespräch mit der Deutschen Bahn. Niemandem dort war klar, dass die Bauarbeiten für Sinti und Roma ein Problem sein könnten, erzählt er. Nach Protesten in Berlin und im Internet hat die Deutsche Bahn versprochen, dass das Mahnmal bleibt. Roxana Lorraine Witt, deren Großmutter 3 Geschwister durch die Nazis verloren hat, hat die Proteste mitorganisiert. Sie findet es unglaublich, dass der Schutz des Mahnmals nicht selbstverständlich ist. Das Mahnmal ist eine Grabstätte für die Menschen, deren Asche noch in Auschwitz verweht. Das ist etwas Heiliges, nicht nur für Roma und Sinti, sondern für alle Menschen. Bom, é uma aula assim bastante extensa, é bastante coisa, mas com certeza você pode revisar este conteúdo aqui. Eu recomendo que depois amanhã você assista esse vídeo de novo e, de preferência, copie todos os termos do seu caderno, tá? Copie todas as palavras, todas as frases, anotando a tradução do lado, que isso vai ajudar você a memorizar, a ganhar muito vocabulário, tá legal? Eu espero que vocês tenham gostado desta aula. Se você quiser se inscrever no nosso curso completo, o link está aqui na descrição do vídeo. Por hoje eu vou ficando por aqui. Eu volto amanhã com mais coisas legais para você aprender o alemão. Um abraço e a gente se vê no próximo vídeo.